Olá para vocês, está começando mais um Fala Sil Podcast. E antes de mais nada, corre lá, segue as nossas redes sociais, já aciona o sininho para você receber as nossas notificações, assiste esse episódio. Se fizer sentido para você, você já curte e comenta. Vale lembrar, né, gente? A plataforma digital é assim hoje. Ela entrega mais de acordo com relevância. Então, se faz sentido, comenta para ela poder entregar para mais pessoas. E eu já quero aproveitar e agradecer aqueles que tornam possível isso acontecer, que são os nossos apoiadores. FastGo, gente, está chegando em Uberlândia esse aplicativo maravilhoso. É um aplicativo de vendas e de entregas. Ele vai ser lançado aqui em Uberlândia a partir agora do mês que vem, de maio, trazendo praticidade, economia para você lojista e também para você usuário. Quero agradecer também aqui onde acontece a nossa gravação, Estúdio Growth, o mais novo estúdio de gravações e cursos, podcasts para você compartilhar o seu conhecimento e impacto. E hoje estou recebendo aqui uma pessoa muito especial para mim, a minha amiga, prima e minha pastora, Lilian Vilas Boas. Bom demais ter você aqui, Lilinha. Eu que agradeço o convite, né? Para mim é uma honra e um privilégio poder estarmos aqui compartilhando um pouquinho, né? Da nossa vida, das nossas experiências. São muitas experiências, Sim. Muita coisa boa para a gente conversar. Eu já quero começar. Fala para o telespectador, para quem está te vendo agora, quem é a Lilian? Como você se define? Então, mãe de 3 filhos, né? Atualmente, assim, na fase da juventude já. E esposa, pastora também, né? 18 anos aí no pastorado, trabalhando com pessoas. E sou também gestora de uma escola de educação infantil, não é? Tem aproximadamente 14 anos já que eu atuo na gestão escolar. E também estou finalizando o curso de psicologia. Gente, é muita coisa. Eu me lembro quando você estava fazendo pedagogia. Me lembro de uma lembrança meio assim, meio vaga, mas você estava com barrigão, estava ali concluindo. Sim. Bem desafiador. E agora você está aí em mais uma faculdade. O que foi que fez você assim? Você diria que você está mudando de rumo ou que você está com mais uma ferramenta para poder aprimorar o que você já faz? Sim, como eu sempre trabalhei com pessoas, não é? Sempre me interessei muito na questão comportamental, do funcionamento cerebral, não é? E o que eu mais poderia contribuir para ajudá-las em suas vidas, né? Então, eu estudava, adquiria algum conhecimento, pegava esse conhecimento, eu aplicava em mim primeiro e via se fazia sentido, não é? Aquilo que eu estava estudando para a minha vida. Porque cada um funciona de uma determinada forma. E então eu resolvi ter mais ferramentas, né, aprofundar mais nessa parte da psicologia mesmo. E o que você está achando do curso? Muito bom. Muito bom. A gente aprende muito, mas a mente humana é uma complexidade muito grande. Então, ou seja, a gente não vai parar, não tem como parar de estudar. Não tem, porque muitas coisas vão mudando. Vão mudando, os comportamentos vão mudando também, né? Muitas coisas vão épocas. surgindo, novos transtornos. Então, a gente tem que se capacitar muito para trabalhar, porque uma alma humana é algo, assim, que você tem que ter cuidado muito para manejar. Você não pode lidar com uma alma humana de qualquer forma, sabe, sem uma ferramenta apropriada, cientificamente comprovada. Então, assim, eu sempre gostei daquilo que era cientificamente comprovado. Eu lembro que desde criança eu tinha essa fala. E onde que está escrito? Eu preciso ver, né? Era algo que já me pertencia. Então, foi por isso que eu resolvi, assim, investir no curso de psicologia. E tenho gostado bastante. Eu acho interessante porque você lida com aquilo que é de mais precioso nesse mundo, que são as crianças. Sim. E essa ferramenta, ela vem como assim, como um diamante, para poder te ajudar também a poder auxiliar os pais, os responsáveis por essas crianças. Eu tenho vivido isso, não é? Eu lembro que tinha uma matéria, né, na psicologia de educação especial. Então, eu fiz essa matéria tem 2 anos atrás. Foi bem no auge, onde nós, como escola, estávamos recebendo muitas crianças
com demandas especiais, né? Muitas crianças atípicas. Então, ali a gente foi aprender, né? Como que aquelas crianças, como lidar com aquelas crianças e ainda capacitar a equipe, porque praticamente ninguém está preparado, né? Está todo mundo descobrindo esse caminho, inclusive todos os profissionais da área da saúde, os médicos, os pediatras, né? Eles foram, inclusive, capacitados para poder ver se identificava precocemente as crianças que demonstravam já aparecia qualquer diagnóstico, alguma coisa, algum apontamento que levasse a essas questões especiais, né? Como o autismo, que está... Né? Muita criança sendo diagnosticada. É verdade. Diagnosticada, assim, inicialmente, né? Passam-se tipo assim, as terapias, só que às vezes leva-se tempo mesmo para fechar um diagnóstico. É verdade. Você cruzou aqui na hora de sair com uma mãe atípica. E ela é mãe do Arthur. O Arthur tem, se não me engano, 6 anos. E ela estava comentando que ela descobriu que o Arthur era autista, porque uma professora chegou nela e jogou isso para ela, falou assim, olha mãe, investiga, né? E por isso ela falou assim, escuta as professoras, porque as professoras, eles estão ali, né, o tempo inteiro com a criança, percebem entre tantas crianças. Eu também trabalhei no NAICA com crianças de 6 a 15, e a gente percebe os comportamentos quando são diferentes. São. Né? As barreiras. A gente fala da questão das barreiras. Né? Criança de 3 anos, ele já tem que ter um vocabulário para aquela faixa etária de 3 anos, né? Que são os marcos de linguagem. Então, se a criança não apresenta aquele marco, é bom dar uma atenção já. Então, as meninas da escola, né, a gente sempre conversou muito sobre isso, porque a criança, às vezes, passa muito mais tempo, passa um período integral na escola, das 7 às 17 da tarde. Então, ali, com as outras crianças, com a questão da socialização, quando a criança não quer socializar, tá com problema na fala, então, assim, às vezes não quer mesmo, não gosta de toque, não, é seletivo no paladar, seletivo na audição, assim, no auditivo, ele não tem, né, uma hipersensibilidade. Então, a gente já está identificando isso e já, claro que a gente não fala para o pai, a gente só fala isso que você acabou de falar, né? Olha, vamos dar uma olhada nisso, procura um especialista, né, procura um pediatra, que ele vai ver se tem a necessidade de te encaminhar para um neuro. Então, assim, a escola tem sido muito importante nesse tempo. Ela tem sido crucial na vida da família. E as famílias, como que é para as famílias quando você chega com isso para elas? Elas têm recebido desafiador, não é fácil, né? Eu tenho uma criança lá, só que não aconteceu comigo. Quando ela levou, ela já havia passado, né, pela fase mais difícil, porque tem a fase, assim, da aceitação, da negação. Teve uma mãe que ela ficou 3 dias sem levantar da cama, sem comer, sem nada. Só que depois do 3º dia, ela falou assim, agora eu vou agir. Então, cada família reage de uma forma. Tem família que às vezes a gente passa o ano inteiro pedindo, aconselhando, e a família não aceita. Quando a família não aceita, é pior. Porque quanto mais rápido diagnosticar, entrar com as terapias, às vezes medicações, mais você vai ajudar a criança. Claro. Porque ela ainda está em desenvolvimento, né? Porque uma hora esse desenvolvimento vai ficar mais enrijecido. Então, para trazer alguma mudança é muito mais difícil. Eu estava conversando sobre esse assunto, muitos famosos, inclusive a Letícia Sabatella, ela se descobriu autista depois de uma idade adulta. E para pensar, o desafio que é para um adulto não se encontrar nesse mundo, não se entender, saber que tem alguma coisa errada no modo de dizer assim, o desafiador, que para ele aquilo não encaixa, né, no mundo dele, não encaixa no mundo dele. E eu até brinco muito com as meninas, eu falo, gente, eu preciso fazer um teste de TDAH. Eu brinco muito, mas a gente já brinca falando sério, porque a gente vai estudando sobre as coisas e a gente vai entendendo alguns desafios que a gente tem, né? Por exemplo, você está conversando, se eu estou conversando com você, estou focada com você, tem alguém do meu lado. Eu sei que eu tenho que dar atenção para essa pessoa que está do meu lado, mas o meu cérebro, ele não consegue desviar. Entendeu? E aí a gente fala, é importante a gente se conhecer. O autoconhecimento, para a gente se autopertencer,
A autoaceitação. Porque primeiro tudo começa com a gente, não é verdade? Sim. Eu me aceitar, tô falando agora da fase adulta. Sim. Como adulto. Aí você tem que identificar. Tem que identificar. Porque se você não identifica para ir pro processo de aceitação... Não tem como. Não. Não faz mudanças. Não faz sentido, né? Não faz. Então, o autoconhecimento, precisa ter um autoconhecimento para se ter uma autoaceitação de quem você é. Sim. Que se eu não me aceito, como é que o mundo vai me aceitar se nem eu sei quem eu sou? O autoconhecimento, ele é importante para toda uma vida de alguém que realmente quer ter uma vida gratificante, alegre, feliz, com sucesso, né? Como se diz. Por quê? Porque o autoconhecimento ajuda você a dirigir a sua vida da melhor forma possível, saindo daquele automático. Porque quem ainda não adquiriu o autoconhecimento está no automático, vivendo no automático, respondendo no automático, pagando as suas consequências também no automático, porque lidar com pessoas é um desafio, é uma complexidade muito grande, que nós precisamos de ferramentas que o conhecimento traz para que a gente possa ser bem-sucedidos nos relacionamentos, porque igual assim, toda essa experiência com igreja, com escola, é puro relacionamento, então você precisa de muita sabedoria. Eu acho que é o principal para a vida de qualquer um que quer ter bons relacionamentos. Tem que começar com a sabedoria, né? A sabedoria é eu entender quem é você, que você recebe as coisas diferentes do jeito que eu funciono. Você funciona de uma forma, eu funciono de outra forma. Então, eu preciso de entender isso, porque não adianta eu querer lidar com você somente do meu jeito. Eu não vou ter êxito, eu vou ter mais problemas e afastar as pessoas de mim. É verdade. Porque, de repente... Vamos supor, eu sou uma pessoa muito falante, a pessoa muito falante, de repente, não vai deixar o outro falar. Vira um monólogo. E é muito ruim, porque que relacionamento que sobrevive a isso, né? Inclusive, a gente aprende que quando você está fazendo novas amizades, ou até para manter, é muito mais importante você deixar o outro falar e você ouvir ele. E tem também um negócio que você sempre falou para mim, a respeito de quando você está falando e a pessoa te interrompe. Sim. Passa a observar. Quando você estiver conversando com alguém e aquela pessoa te interromper, não deixar você concluir o raciocínio, aquela pessoa não está te ouvindo. Já criou um bloqueio. Não, é porque às vezes ela está muito mais interessada no que ela quer falar do que prestando atenção no que você está entregando. Entendi. E o que acontece? É como se você jogasse se for algum conselho, alguma coisa de muito valor, você vai desperdiçar. Eu faço assim, eu estou conversando com alguém, se eu percebo que a pessoa faz isso, eu paro e calo. Ela nem nota que eu não terminei o raciocínio, ela não nota. Porque ela já está tão afim de falar que ela já não ela estava me ouvindo. Ela já não estava te ouvindo. Ela queria falar. Isso é tão importante pra gente, porque muitas vezes a gente... E vira uma briga, né, de fala. A pessoa tá te cortando e você tá querendo falar. É melhor, para. Ela já não tá te ouvindo. Já ficou feio também. Vai ficar pior o clima. Então, deixa ela falar. Então, inclusive, eu acho que eu já vi comportamentos assim. Porque os comportamentos, na maioria das vezes, são automáticos. As pessoas não percebem o que estão fazendo. Ela tá ali. Conversando, não tá nem vendo o que ela tá fazendo, que ela tá atropelando o outro, ela não se percebe, que é a questão do autoconhecimento, entendeu? Aí o que acontece? Imagina você conversando comigo, e aí eu te interrompo, e aí você vira e fala assim, deixa eu terminar de falar, o que você acha que o outro vai sentir? Você acha que o outro vai te ouvir? Você acha que o outro vai te ouvir? Não vai. Não vai. Ali... Nós temos uma parte do cérebro que é denominado de sobrevivente, né? Então, se ele sentir que está sendo atacado, ele vai se armar e, se você não ter o autoconhecimento, você ainda ataca o outro. Verbalmente. Vira uma guerra verbal. Vira uma guerra verbal. E a gente uma violência, muito, né? Uma violência verbal. E as palavras, elas ferem muito. Sim, ferem muito. Uma questão, assim, que é muito importante nos relacionamentos, que é a questão da comunicação não violenta. Meu Deus, é muito lindo, né? Esse trabalho que foi desenvolvido por o psicólogo Marshall Rosenberg, há muitos anos, né? Ele desenvolveu esse trabalho.
não sei se foi na Itália, eu só sei o que acontece, que ele fala assim, tem as técnicas para você não utilizar uma comunicação não violenta com as pessoas. Por exemplo, quando vamos supor que você está na sua casa conversando com a pessoa mais íntima sua, que é onde você realmente se mostra, né? Onde você está mais solto ali, entendeu? Ao invés de você chegar para ele e falar das suas necessidades, não, você conversa com ele criticando e julgando. Toda frase que tiver cunho de julgamento ou crítica, você ativa o sobrevivente do outro. Ou seja, não há diálogo, não há resultado. Há simplesmente trocas de uma linguagem violenta entre ambos. Então, ali desgasta, né? Fere, machuca. Então, você tem que conversar com o outro, expondo as suas necessidades. Por exemplo, você pode falar assim, olha, aquele dia, você fala do fato, sem julgamento. Aquele dia, eu me senti triste quando você falou aquilo e aquilo para mim. Entendeu? Eu falei algo com você, eu não falei nada que eu te julguei e nem te critiquei, eu falei do meu sentimento. Exatamente. Isso é um treino. Agora, eu poderia chegar para você e falar assim, olha, você é muito grosso, mal educado, aquele dia você me falou e você falou cada coisa que você me magoou demais, ou seja, tudo crítica e julgamento. Ali se perdeu as conversas, ali como é diferente, fecham-se. Tratou do mesmo assunto, porém de uma forma mais... A nossa cultura é violenta. Nós aprendemos a conversar violentamente. Isso está intrínseco em nós, o automático. Só que quando você estuda e vê isso, porque o Marshall Rosenberg, ele é muito didático, não é? Então ele foi muito utilizado até na mediação de conflitos, de guerras. Ele atuou muito nas escolas, aplicando esses métodos dele, não é, de identificação de sentimentos, de necessidades, né? Tem até jogos da comunicação não violenta, cartas, para você aprender a identificar o que é os seus sentimentos, o que é uma necessidade, porque a gente não sabe nem identificar as coisas que a gente sente, não sabe falar o nome das emoções, do sentimento, das necessidades, a gente não sabe. Eu me lembro de quando eu estava com uma crise de síndrome do pânico, e eu passava muito mal, e foi a primeira vez que eu me expus, de verdade, chegar e falar assim, olha, eu não tô bem, e procurei socorro, porque eu já tinha passado por depressão quando eu perdi um namorado na adolescência, depressão quando a minha mãe faleceu, e depois, quando veio o câncer, veio essa síndrome do pânico. E eu tinha crises e crises de falta de ar, e eu cheguei num psicólogo, a gente trabalhava do lado do gabinete um do outro, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. E ele fez uma pergunta, Lília, que foi uma pergunta tão desafiadora, ele me disse assim, pra mim foi muito desafiador, o que você pensa quando isso acontece? O que vem na sua mente? E eu pensei assim, como assim? Pensar o que eu penso? Como é que eu sei o que eu penso? Como é que eu vou parar para pensar o que eu penso? Né? E é muito engraçado isso, né? E foi quando eu fui desafiada a olhar para dentro e compreender o que eu pensava. O que vinha. Porque como que eu vou tratar alguma coisa se eu não sei o que é que está na minha mente? Tudo começa na mente. Nós temos uma dificuldade muito grande, né, devido até à nossa cultura, a história, né, a nossa história aqui cultural, de não buscar ajuda e ainda de ter preconceitos ainda, por exemplo, em procurar uma ajuda psicológica. Por quê? O que acontece assim num setting, né, psicológico ali, quando você está num lugar com alguém te ouvindo, alguém neutro, alguém que não te conhece, ele vai ajudar você a acessar você mesmo. Então isso não é só para quem está doente, né? Procurar um psicólogo hoje é mais inteligência do que realmente necessidade, com porque certeza. Nós não nos conhecemos e a dificuldade é em nos enxergar e identificar toda uma história ali, porque tem muita coisa que é inconsciente, você não percebe, porque a gente age de acordo com as nossas crenças. Só que você nem sabe qual crença que está fazendo você ter determinado comportamento.
Então, quando você procura um psicólogo, ele vai te ajudar a se ver na vida, a entender você na vida de acordo com o que você traz, o que você pensa, entendeu? Porque ele também não pode ficar te dando conselhos. Ele tem que te ajudar agir de acordo com, ele tem que ajudar você a se enxergar. A se enxergar. A se perceber. Ele não pode me dar resposta. Por exemplo, essa pergunta que ele te fez, as perguntas destravam. Elas são maravilhosas, né? Tanto é que Jesus fazia o quê? Jesus perguntava. Que queres que eu te faça? Às vezes numa situação óbvia, mas ele perguntava o que você quer. Entendeu? Por exemplo, você quer ter bons relacionamentos? Aí tem uma frase que é muito legal, né? Que eu sempre falo lá em casa para os meninos. Quer mel, não chute a colmeia. Ou seja, eu preciso do outro, então eu tenho que tratar o outro bem. Porque essa frase eu guardo ela comigo, eu sempre lembro dela. Sim, fica bonitinho, né, para as pessoas. Bonitinho assim, seja respeitoso. Claro. Porque o respeito, todo mundo precisa de ter o respeito, né? O respeito é dar ao outro aquilo que lhe é devido. É devido o respeito. Eu preciso respeitar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de lidar com as coisas. Quando eu respeito, eu não julgo e eu não critico. Ninguém tem o direito. Só que todo mundo usurpa disso, né? A cultura julgativa julga demais, fala demais, sem sabedoria, sem importar com o que o outro vai sentir. E isso vai destruindo as pessoas em volta, né? A gente precisa descobrir ali a linguagem de amor de cada pessoa. E é um desafio. Porque aquilo que você sempre ensinou, o que eu falo, o que eu entrego, nem sempre é o que o outro recebe. Uhum. Né? Ele tem uma forma de entender. Então, e aí é tão interessante, porque tem um psicólogo, né, que ele é americano, ele escreveu o livro, né, que é um best-seller, 7 hábitos altamente eficazes, né? Então ele fala sobre 4 tipos de inteligência. Ele fala que o cérebro tem a parte física e a parte da razão e emoção, não é? Então tem 4 tipos de inteligência, que é o físico e o mental. Esses 2 tipos, eles funcionam na parte do cérebro mais físico, mais racional. Esses 2 tipos são pessoas mais racionais. Elas têm uma característica. E é muito importante isso, porque quando você descobre como que é o funcionamento desses 4 tipos de inteligência, você usa em tudo. Você usa na escola, você usa se você trabalha com vendas. Então, eu vou falar bem rapidamente. Tipo assim, o físico é aquela pessoa muito organizada, ele anota tudo, ele planeja, ele executa e ele faz. Só que o problema do físico, lembra que ele é da parte mais da razão? Quem é muito razão, o que acontece? Não consegue ter muita empatia com o outro, né? Então ele é mais grosseiro, que é o ponto fraco dele. Ele é muito prático, então ele não tem paciência com quem é da historinha. Ele não tem Chega paciência. direto no negócio. É tipo, né, sabe do Roberto Justo, né? Meu Deus. Então, o físico é estilo Roberto Justo. Então, e tem o mental. O mental é o sonhador, é o criativo, só que ele é argumentativo. Ele é daquele, se ele não tiver maduro, ele cria mais problema numa empresa do que busca solução. Só que o mental, ele consegue ver os processos. Vamos supor, se alguém traz um plano novo, né? Um caminho novo. Vamos fazer esse projeto aqui. O mental, ele vai mentalizar todos os pontos que podem dar errado. Então, por isso que a reação dele é sempre parecer que ele está indo contra. Uhum. Só que se você entende que o papel dele também é importante, você vai abraçar o que ele falar. Um mental que tem maturidade, ele também não vai falar qualquer coisa mais para o chefe dele desanimar todo mundo. Sabe aquela pessoa que tipo assim, nossa, ele só joga balde de água fria? Sim. Ele é o mental. Ele é o mental. Agora, os espirituais e os emocionais, eles irradiam vida. Eles irradiam vida por onde passam. Eles são magnéticos. Sabe aquelas pessoas, conhece pessoa magnética? Né? Que são fáceis de estabelecer conexões. Então, até as cores das roupas deles são alegres, são abertas. Enquanto que o físico e o mental, as cores são fechadas. É um preto,
é um branco, é um bege, é um cinza. Olha que interessante isso. Fazendo as leituras. Os espirituais são abertos, cores abertas, gosta do verde, do rosa. Eu tô dando uma resumida, tá? Claro. E só que o ponto deles, o ponto dos espirituais aí, e mais do emocional, qual que é o problema deles? Não pode falar qualquer coisa com eles, de qualquer forma. Porque senão eles guardam muito rancor, eles têm dificuldade, porque eles são pura emoção. Entendi. Então, se pega um racional e um físico para falar com um espiritual, Meu Deus. Vai dar muito certo, não. Se não tiver uma certa... Nossa, e assim, o espiritual ele gosta demais de contar historinha. Ele tem uma necessidade de contar história muito grande. Em vez dele falar assim, pega esse copo, pega essa água para meter no copo, ele vai falar assim, olha, eu entrei na sala do podcast, aí eu vi 3 lá na mesa, eu vi tantas coisas de filmar, aí ele vai fazendo toda uma trajetória, e nisso o físico que está do outro lado já está assim, meu Deus do céu, O que você fala quer? logo Fala, do copo. Fala. Por favor, porque eu não suporto, mas o que Eu e o Mário. por aí, gente. Então, o que acontece? Você acha que é importante, então, saber como que a pessoa funciona? É importantíssimo. Então, por exemplo, se um físico, ou ele vai numa concessionária, ele quer comprar um carro, e o vendedor é um emocional ou um espiritual, ele vai falar muito, não é? E o físico vai virar para ele e falar assim, olha, tá bom, se o físico ainda for um pouco mais educado, ele vai falar, tudo bem, mas fala logo o preço do carro. Porque para ele é direto e reto, ele quer saber o preço do carro, ele não quer saber de onde que veio o carro, que cor que é o carro, que marca, que tem de adicional, ele quer saber o preço do carro. Agora, se você for vender para um espiritual, você tem que ser um vendedor de conta historinha, porque ele tem necessidade, ele gosta de conversar, ele gosta de interação. Então, é importante você conhecer, não é? O jeito que as pessoas funcionam para você falar a linguagem da pessoa. Então, você vai falar de uma forma que ela vai te entender. Não é da forma que você se entende. Então, Desafiador. Sim, mas para isso você tem que se capacitar. Com certeza. Né? Para poder ter êxito nos relacionamentos. Seja que profissão você tiver, é importante entender como o outro funciona. Bom demais falar com você. Esse assunto é um assunto muito, muito importante. Porque tudo, independente do que a gente faz, a gente lida com pessoas. Né? Tudo tem a ver com pessoas. Né? O tempo todo. O tempo todo. Então, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Já tá chegando o finalzinho, excelente ter você aqui. Deixa esses minutinhos aí para você, se joga, fique à vontade para fazer o encerramento de acordo com o que você quiser. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez, né, a você por essa oportunidade e eu espero mesmo que tudo que você realizar seja muito bem sucedido e que você aprenda mesmo a lidar com as pessoas, né, para que você possa ter êxito nos relacionamentos. E eu desejo, assim, o melhor que Deus tiver para sua vida, toda sorte de bênçãos, né, na sua trajetória, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Gente do céu, pensa uma pessoa que ama. Ama que derrama. O mesmo, você sabe disso, eu sempre te falei isso, sempre quis o melhor para você, para sua casa. Gente, assim, a gente é prima e eu acho que família não tem a ver só com sangue, tem a ver com relacionamento. E a gente se relaciona desde de pititinha. A gente cresceu juntas e aí trouxe o Fernando para sua vida que eu trouxe ele para minha. Eu acredito assim que o Fernando aquela coisa, né? Sua família, seu pai, o Ricardo e o Fernando, eles são família que eu escolhi ser família, né? E você e a Andréia são minha família que Deus me deu e eu agradeço demais, de verdade, tá? Por tudo. Sucesso aí pra você e quero te trazer mais vezes, tá bom? Muito obrigada. Espero que você tenha gostado do programa. Não esquece, curtiu, fez sentido, comenta, já manda para aquela pessoa que precisa entender um pouquinho sobre o autoconhecimento, a importância, né, do autoconhecimento. Deixa seus comentários aqui para a plataforma entregar para mais pessoas. Beijo no seu coração e até a próxima.